E é muito importante a gente ter essa consciência, né? Que nessa fase do 0 aos 2 anos que a gente já começa a ver também a tendência de possíveis profissões que os nossos filhos vão ter olhando pelo mapa, né? Assim, quando a gente nasce, eu atendo muitos pais que trazem as informações do recém-nascido e ali a gente começa a olhar. E ali eu já começo a orientar dentro do mapa, como eu falei, né? A gente vai falando pelos trânsitos planetários, né? Então, cada planeta, ela tem o seu percurso diário e eles vão, ao longo do crescimento dessa criança, encontrando com os planetas no meio do caminho, igual está lá no mapa natal. O mapa natal é o Xerxes, é a foto do céu, exato, no momento que você nasceu. E depois nós vamos trabalhar em cima dele o trânsito. Então, os planetas, depois que você nascer, eles continuam no percurso dele. Cada dia, cada mês, cada ano, eles vão estar fazendo o movimento dele no mapa. E ali eles vão trazendo para nós o quê? Novas percepções. E é ali que a gente vai entendendo a natureza do nosso processo de evolução. E aí a gente já vai olhar o mapa de evolução mesmo, né? Que chama o mapa de progressão, onde a gente tem todas essas informações, quais os planetas conversaram com quem naquela primeira fase da infância. E ali a gente descobre os traumas, como eu acabei de falar. Então, no meu caso, dentro do meu mapa, eu não tenho aí a minha Vênus, ela não recebe bom aspecto com a Lua dentro do mapa. Então, ali a gente já consegue olhar astrologicamente. Eu não tinha consciência dessa informação, mas quando eu aprendi a olhar meu mapa, eu vi que a minha Lua não recebia bom aspecto da Vênus. Eu falei assim, nossa, minha mãe é uma mulher tão boa, o meu mapa não está mostrando isso. Mas é minha mãe hoje? Não. É minha mãe quando eu era bebê. Então, ela tinha flash de esquecimento. Então, esse esquecimento me deixava tentada lá na hora de tomar banho na banheirinha, na hora de dar mamadeira. Ela falou que não quis dar mamada porque o peito doía muito, né? Então, teve que parar a mamada. Então, logo eu tive que tomar mamadeira. Então, tudo isso vem agregando dentro do nosso mapa. Mas a gente precisa entender que a mamãe, ela é referência para nós de carinho, de colo, de dar comidinha. Então, de uma certa forma, eu preciso agradecer ela porque ela me deu colo e me deu a comidinha. Ela não deu o vínculo, mas ela me deu tudo isso. Então, por isso que eu cresci com bastante deficiência no meu hemisfério direito, que é onde a gente vai formatar o vínculo com os amigos, o vínculo com o relacionamento, o vínculo com a parte espiritual, que é onde a gente vai trabalhar o hemisfério direito. Quando a criança, na primeira fase da infância, não tem esse vínculo, o que vai prevalecer é o hemisfério esquerdo, que é o nosso racional e lógico. Então, eu tive dificuldade ao longo do meu processo de crescimento, conseguir compreender as coisas da igreja, ou mesmo que seja do evangélico, ou mesmo seja do espiritismo. Eu tive dificuldade de compreender essa linha do mundo extrafísico. Então, foi aos poucos que eu fui integrando essa lua dentro do meu mapa, porque a gente não pode esquecer que a lua, ela é uma energia que fala da nossa alma. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês essas dores, para que você consiga olhar depois dentro aí do seu mapa, né, do seu propósito maior, para que a gente consiga, assim, tomar as atitudes completamente diferentes que não tivemos até agora. Então, é consciência. O mapa, ele traz essa consciência. Como? E aí, depois eu fui perguntar para minha tia, para ela me explicar. E ela me falou, mamãe tinha problema de esquecimento. Volta e meia, ela te deixava sentada lá no bercinho. Acho que eu fiquei viva, por sorte. Mas, mamãe tem essas dificuldades. E não mudou. Por que que a mamãe tem dificuldade? Porque também, mesmo a gente não sabendo o horário do mapa dela, mas a mamãe tem muitos planetas no elemento água. Então, ela desenvolveu muito o lado direito do sentir, de estar conectada com outros planetas, com outros seres, com outras ideias. Então, ela se perdeu no lado do racional e lógico, que são as obrigações, tá? Então, a mamãe tem aí uma deficiência. A mamãe era muito distraída, ela é distraída até hoje, né? Então, o papel dela é rezar. Então, ela tá numa outra dimensão, mas ela tá aqui na Terra. Mas só para entender que ela não é referência para falar do trabalho, das coisas racionais e lógicas, por causa da composição do mapa dela. Então, é isso que é importante a gente entender. E aí eu devolvo para vocês, né? Como é que foi essa primeira fase da infância dentro do seu mapa, né? Então, vamos olhar lá a posição da Lua, que é a energia do vínculo, né? Teve um vínculo com essa mãe na primeira fase da infância? Tá lá. Ó, a Vênus, né? Como é que ela tá conversando também dentro desse mapa, né? Teve um vínculo ali na primeira fase da infância? Como é que foi? Será que tem um sextil, uma conjunção? Opa, tá positivo. Será que tem uma quadratura? Será que tem uma oposição? Opa, então a gente pode ter algumas dificuldades ali nessa primeira
primeira fase, né? Esse ponto dentro do mapa, ele pode trazer, sim, alguns traumas no nosso processo de crescimento. Uma outra fase também que eu deixei aqui separado, que eu quero falar, é a fase anal, que também é uma fase muito importante, que ela é a fase dos 2 aos 4 anos, né? Essa fase, a criança, ela começa a segurar, começa a sentir a necessidade, né? E também é o momento que ela vai expressar também o lado criativo, que é a fase onde ela começa a analisar, né, o seu cocô, fala muito do nosso lado criativo, é o lado que ela vai, às vezes, sentir prazer em reter, né, essa obra de arte. Então, isso também está registrado dentro do nosso mapa. Quais são os planetas que a gente olha essa fase de desenvolvimento no nosso mapa, né? A gente vai continuar a olhar a Lua, porque a Lua tem a volta dela a cada 28, 29 dias dentro do mapa, né? Então, ela vem sempre falar do vínculo, que tipo de vínculo pode ter acontecido, que pode ser até o trauma, mas está correlacionada à energia da Lua. Com 2 anos de idade, nós precisamos entender que nós temos o primeiro planeta fazendo retorno dentro do mapa astrológico, que é o planeta Marte. Então, o Marte, ele fala também dessa parte da nossa agressividade, da nossa energia de ação, a energia de compulsão, está muito voltada ao planeta Marte, né? Então, ele dá para nós o quê? O instinto. Então, a nossa energia, ela também começa a ficar muito mais forte. Não significa que o Marte, na primeira fase da infância, ele não vai trazer essa energia de ação para nós. Não, ele traz. É importante que cada vez que a Lua passa próximo do planeta Marte, todo mês, ele vai acionar uma energia, ele vai somatizar no nosso corpo uma energia de ação, ou de uma introspecção, ou mesmo uma energia que traz alguma informação mais extrovertida. Mas o Marte, ele traz essa energia muito forte dentro do nosso mapa.